Agora, um jogador, Vamp, que você sempre fala, quando ele não tá no mundo de Nárnia, ele é bom jogador. E até o Mauro chegou a falar no começo dele, tá com muita marra pro futebol dele, que era o Roger Guedes. Dá pra gente ter como parâmetro que ele agora vai emplacar ou o Campeonato Paulista não é parâmetro? Porque o Roger Guedes tem 11 jogos, 8 gols, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista e uma assistência. Ou não dá pra gente ainda falar, não, agora o Roger Guedes tá, porque é o Campeonato Paulista e a gente sempre fala que não pode ser parâmetro. Eu até nos comentários lá no jogo, o Nilson, ele usa uma palavra que... Sassastrais. Isso eu nunca tinha escutado. Bem não faz, mal também não faz. Sassastrais. Ele usa muito isso. Ele bem não faz, mal também não faz. Ele usa muito isso pro lateral direito, reserva do Fagner, né? Não, aquele é muito ruim. Aquele é danado. Aí eu falei, aos 25 do segundo tempo, eu falei assim, ó, Nilson, ele tá... Aquela palavra que você me fala lá, bem não faz, mal não faz. Mas aí ele fez o gol aos 25. E ele começa a temporada muito boa. Ele tá começando um ano muito bem. Termina em alta. A temporada passada ele tá começando muito bem. O Roger Guedes, ele já pode ser considerado um bom jogador, mas que às vezes ele próprio acha que ele é mais do que ele é, Mauro. Ele pode ser considerado um bom jogador, principalmente para esse time do Corinthians, para ser um dos pilares desse time ali ao lado do Yuri Alberto? Ou você acha que é muito cedo? Um dos pilares, acho que não. Agora, eu sempre achei isso. Ele é um bom jogador, ele tem lá qualidades, mas a fama que foi dada a ele e tudo mais, até quando o Corinthians contratou, parecia que tinha contratado alguém melhor do que ele é. Ele não é esse jogador todo. É um bom jogador, está na fase boa. É verdade que o Campeonato Paulista, evidentemente, é mais fraco do que as competições que virão, mas ele marcou contra o Palmeiras, marcou hoje contra o Santos, fora de casa. Então, isso tem também a sua relevância, né? Ele tem aproveitado as oportunidades. Hoje estava solto, mas finalizou muito bem, tirando do goleiro ali, bateu cruzado ali. O João Paulo teve dificuldade, acabou marcando o segundo gol do Corinthians. Ele está na fase boa. A questão é ele conseguir manter, digamos assim, uma certa regularidade e talvez um certo amadurecimento, né? O jogador entender o seu real tamanho, ou seja, eu acho o seguinte, dos dois ali, dos dois atacantes, o melhor é o Yuri Alberto. Isso aí para mim é bem claro. É mais jovem e mais promissor, em que pese aí ter ficado em alguns jogos sem marcar, hoje voltou a colocar a bola nas redes. Mas eu não acho que ele possa, não o vejo como um pilar do time, mas sim um jogador que é útil, que pode ser útil. Mas aí passa pelo amadurecimento. A fase é boa, mas as entrevistas eu acho muito bobas ainda, sabe? Aquela coisa de ficar ainda provocando o técnico que foi embora. Porque não sei o quê. Como se o técnico que foi embora tivesse não estava errado. Quando lá atrás o Vitor Pereira questionou que ele tinha que jogar sem a bola, não estava errado. Ele tem que jogar sem a bola. Pergunta se o Lázaro quer que ele fique parado na frente, que o time perde a bola, ele fica olhando. Não, você elogiou essa escalação ousada, essa escalação depende da participação de todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar sem a bola. Todos os times do mundo são assim. Você pode escalar jogadores de diferentes características, mas não existe mais aquela situação em que fulano corre para o outro descansar. Não dá mais. Carregador de piano. Não dá mais. O jogo mudou muito, entendeu? Então, ele tem que ter esse entendimento. Inclusive, quando houve toda aquela celeuma no ano passado, aquilo foi uma coisa para o bem dele. Não foi para o mal dele. Ele é que tem que entender isso. O técnico está cobrando que ele participe mais do jogo. A gente fala muito hoje do Dudu, que o Dudu jogou 38 partidas do Brasileiro pelo Palmeiras e foi campeão. O Dudu não tinha essa entrega. Ele foi mudando com o passar do tempo, não só com o Abel Ferreira, mas com os outros técnicos também do Palmeiras. Ele foi amadurecendo, foi percebendo que ele tinha que participar do jogo de outra forma. Que ele não podia só esperar a bola para receber e resolver. E o Dudu se transformou num jogador melhor. Você vê que o Dudu, ele joga todos os jogos, ele participa com a bola e sem a bola, ele não se mete em confusão. O Dudu era um cara de sangue quente no começo da carreira, garoto muito agitado e tudo. Hoje tem outra conduta. Isso é amadurecimento. Acho que da pessoa e do atleta, né? Com relação ao jogo em si. Eu acho que o caso do Roger é esse também. É entender que nem sempre quando alguém chama a sua atenção é para te prejudicar. Pelo contrário, muitas vezes alguém está te chamando a atenção ali para você melhorar o seu trabalho. Só corrigindo, tá? Eu falei 9 finalizações contra 4. Isso foi no primeiro tempo, tá? Do Santos. Durante todo o tempo de jogo, foram 17 chutes do Santos contra 12 do Corinthians. Piperno, sobre essa situação do Roger Guedes, né? São números impressionantes, realmente, do Roger Guedes nesse começo de temporada. E ele tá, na sua opinião, entre esses jogadores que podem fazer a diferença nesse time do Corinthians para a temporada? Boa noite, Pilhado, os colegas da nossa audiência. Ele é um bom jogador, não é alguém que vai fazer a diferença. Ele tem tudo para ser um coadjuvante muito bom. Mas ele precisa entender que um coadjuvante tem que
enfim, se dedicar, tem que jogar para o time. Ele foi, veja, ele não é um jogador banal, um jogador qualquer. Ele surge, ele ganha a projeção no Palmeiras de 2016, quando ele chegou do Criciúma, logo em seguida se tornou titular, foi campeão brasileiro com 19 anos, lá naquele time do Cuca. Arrumava lá umas confusões internas e tal, né? De vez em quando tinha gente que dava um puxão de orelha nele. Depois ele foi para o Atlético Mineiro, porque perdeu o espaço do Palmeiras, exatamente um pouco por essa questão comportamental. No Galo se deu muito bem, foi um destaque do Atlético, acabou sendo negociado depois, enfim, com a China. Toda hora, inclusive, tinha tweet, tinha mensagem lá em rede social dizendo que ele ia voltar, né? Enfim, a torcida do Galo ficava enlouquecida com isso e tal. Aí ele veio para o Corinthians. No Corinthians teve até aqui uma trajetória de altos e baixos. É bem verdade que já de algum tempo para cá, mais altos do que baixos. Enfim, sejamos também justos com ele. Acho que ele, como o Mauro falou, está amadurecendo. É sim um bom jogador, mas um jogador coadjuvante. Para o time do Corinthians de hoje, ele é muito importante, porque o Corinthians não tem tantos atacantes. A oferta no Corinthians não é tão grande assim. Se jogar ele e o Alberto, você olha o que tem no banco. Exatamente. Esse menino aí, ele teve um momento que ele achava que ele era gênio, né? Por isso que ele arrumava encrenca com companheiros. Teve até aquele incidente no Palmeiras, que ele foi amarrado. Teve um momento que ele achava... E fingiram até um trote de aniversário e não era aniversário. Eu acho que o tempo foi botando ele na real. Ele é um bom jogador. Por exemplo, eu acho ele melhor do que todos os atacantes do São Paulo. Todos. Todos os atacantes do São Paulo. Ele é melhor do que todos os atacantes que tem o São Paulo. Melhor que o Caleri também? Claro. Boa fase. Como esse, tenemos mucho, Caleri. Você tá de brincadeira. Então, ele é melhor do que todos os atacantes que tem o São Paulo. Então, é um cara que pode ser útil se ele tiver consciência do que ele é realmente. Porque daí acontece o que o Mauro falou. A tendência é ele evoluir. A tendência é ele crescer. Se ele tiver consciência que ele tem que participar totalmente do jogo, com bola, sem bola, marcar, ser parceiro, não ser fominha na hora da finalização, tocar a bola pro Yuri Alberto, receber, ser time, entendeu? Ele vai crescer. E eu acho que com a maturidade esses caras crescem, entendeu? Esses erros aí é muito erro de juventude desses meninos, sabe? Eles vão crescer com a maturidade. Esse menino do Santos aí, o Ângelo, é um bom jogador, mas você percebe que é um bom jogador, que ele tem tudo para evoluir e crescer, mas só com o tempo mesmo, pegando um bom técnico para que o cobre, para que ensine. O Marcos Leonardo, a mesma coisa. E o Roger Guedes é isso também. Ele cometeu muitos erros na juventude, está ficando mais velho, né? Está ficando mais velho, está ficando mais maduro, está aprendendo, está vendo que se for um jogador que colabore mais com o time, o futebol dele vai render mais também. Mas ele tem 26 anos, né? Também não é mais tão garoto. É por isso que eu estou falando, com a idade ele está aprendendo. Ele criou muita encrenca quando era muito jovem. Então, com a idade, ele está aprendendo. E eu acho que ele vai ser muito útil para o Corinthians se ele continuar com essa maturidade que ele está demonstrando ter agora, né? Está demonstrando ter uma maturidade, inclusive dentro de campo. Então, tomara, realmente. Mas chegou o momento da carreira dele, começo da carreira, ele achava que ele era gênio. Sabe? Ele era apenas um jogador nota 6. Mas é aquele ele está crescendo. Fala, né? É um jogador que ganha muito dinheiro muito rápido. Mas... Ele foi para a China, ganhou uma fortuna, e aí, com certeza, só para te passar a palavra, Piperno, o Roger Guedes participou em gols nos 3 clássicos. Ele teve participação para gols nos 3 clássicos. Gol no Palmeiras, tá melhorando. Gol no Santos e assistência no jogo contra o São A Paulo. última vez que o Corinthians ganhou do Palmeiras, ele fez 2 gols lá em Itaquera. Então, de vez em quando, ele é um bom jogador. Ele não é um perna de pau. Ele não é genial, mas ele é um bom jogador. Agora, eu nunca escondi, eu sempre falei muito bem aqui do cara que... talvez o jogador brasileiro, o atacante brasileiro que eu mais admire hoje, já de algum tempo para cá, que é o Vinícius Júnior. Mas não é só porque o Vinícius Júnior, eu acho assim um excelente jogador de futebol, não. Eu admiro muito o caráter dele. Imagina o Vinícius Júnior quando o Zidane olhou feio para ele e deu uma encostada, ele falava, esse Zidane começou agora como técnico e tal, pô, esse cara tá me sacaneando. Quem é ele para me sacanear? Quem é ele para me sacanear? Um técnico novato aí. Ele foi bom, ele foi um excepcional jogador, mas e como técnico, quem é esse cara? Não, baixou a crista, segurou a onda, tomou um monte de bronca, ameaçou. Foi, inclusive, ameaçado de ser descartado lá, o Real chegou a pensar em emprestá-lo.
assimilou, aprendeu, evoluiu ali, deu a volta por cima a ponto de hoje se tornar um dos melhores atacantes do mundo. Se naquele momento ele resolve ter a atitude de Roger Guedes, talvez não tivesse acontecido tudo isso na carreira dele. Não, mas era o Zidane também, né? Sendo justo com o Roger Guedes. O Roger Guedes não ia bater de frente com o Zidane também. Primeiro, o Zidane... Ah, você não sabe. Você não viu o Rafinha? O Rafinha quer bater de frente com o Xavi. O Zidane era um técnico novato, como técnico. Ah, mas é o Zidane, né? Tudo bem, é o Zidane, mas era um técnico começo. Segunda coisa, que eu acho importante. Veja, o Zidane... ele não quis sacanear o cara. O Zidane entendeu que naquele momento o jogador tinha muito a evoluir. E evoluiu de fato, né? Então, o jogador tem que estar aberto a isso, ele tem que ter esse tipo de atitude, ele tem que ter boa orientação. O jogador não pode se achar, qualquer jogador jovem, se achar que já é o melhor do mundo. Porque não é porque fez 2, 3 gols em jogo importante. E aí? E o resto da carreira? Como é que fica? Então... aqui no futebol brasileiro tem uma coisa que é assim, o garoto, jogador jovem e tal, gostar muito de se mirar muito no exemplo do jogador ostentação. Tá errado. Tem que se mirar no exemplo de quem venceu na vida, de quem venceu a adversidade. Porque o Vinícius, ele chega lá, ele vence a adversidade. Foi contratado jovem, foi uma grande aposta, mas no começo ele tomou um tranco e conseguiu dar a volta por cima quando a adversidade surgiu. Agora, hoje, né, esses dois times, eles têm uma coisa em comum. Eles são muito mais fortes em casa do que fora. Vocês acham que essa vai ser a tendência tanto pro Santos quanto pro Corinthians, não só nesse Campeonato Paulista, mas também na temporada? Ou principalmente o Corinthians vai no caso? Porque o Lázaro falou em entrevista recente que incomoda esse fator. Ele quer mudar um pouco o rendimento do Corinthians fora de casa. Vocês acham que os dois times podem melhorar isso ou ainda são muito dependentes do fator casa? Os dois dependem muito do fator casa, mas é uma temporada que está no começo. Aí é trabalho dos técnicos para tentar melhorar o desempenho fora de casa. O time conseguir ter um desempenho melhor. O Corinthians já vem com essa dependência lá de Itaquera já há um bom tempo, não é uma novidade isso. E o Santos também. O Santos também na Vila. Ia jogar na Vila, agora volta a jogar na Vila. A Vila não vai ser reformada, vai ter uma hora que não vai jogar na Vila, vai jogar em Barueri. E vai ter que dar o jeito dele. Canindé. Canindé. Jogou já, né? Já jogou no Canindé, inclusive. Vai ter que se virar, vai ter que atuar em outro lugar, se adaptar a uma nova situação, uma nova realidade, independentemente da força que o time tenha tradicionalmente jogando em seus domínios. Isso é trabalho deles. Mas é o começo da temporada ainda. Acho que é uma coisa que pode ser modificada. Hoje o Corinthians foi competitivo jogando fora de casa. Por muito pouco não venceu o jogo.